Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Sou Cacá para mais uma aula de filosofia aí com vocês. Vamos nessa empreitada com bastante coragem. O nosso tema de hoje é Conhecer o Mundo, parte 1. A partir de uma aula ministrada pela professora Maria Fernanda. Dito isso, o objetivo dessa nossa aula é identificar as marcas do discurso filosófico, mitológico e religioso. As características do discurso filosófico em comparação com o discurso religioso. Então, nós vamos estar aí focado em duas formas de conhecimento, de discurso, que é o religioso e o filosófico. Será dividido em duas partes. Essa primeira parte de hoje é conhecer o mundo, e na próxima aula a comparação dos dois discursos, o filosófico e o religioso. Bom, dito isso, vamos pegar esse slide que fala aí de conhecer o mundo, né? Partindo do verbete sobre a questão do conhecimento, né? Que o conhecimento definido aí como a gente tem um entendimento sobre algo, a gente tem, né, adquire um saber sobre alguma coisa. Também como ação de entender por meio da inteligência, da razão, da experiência. Né? Então, conhecer supõe um ato de inteligência, de racionalidade e das experiências vividas na hora do nosso dia a dia nos possibilita as diversas formas de conhecimento. Reunião das referências e informações guardadas pela humanidade. Né? Então, também tem aí, né, as referências, as informações que estão acumuladas aí pela humanidade, é alvo também do nosso conhecimento. Ação, capacidade que faz com que o pensamento consiga aprender um objeto. Então, a ação, essa capacidade que nós temos de aprender as características de um objeto, isso é conhecimento, que pode se dar através do pensamento ou da combinação, né, da intuição. A intuição é uma forma de conhecimento, ou contemplando alguma coisa, ou fazendo comparação, uma analogia entre uma e outra. Bom, vamos estar trabalhando basicamente sobre os conhecimentos de filosofia e religião, não nos esquecendo que existem outras formas de conhecimento, que é o senso comum, a ciência, a arte e a mitologia. Bom, partindo aí do verbete de filosofia, a partir do Alfredo Bossi, né, existe uma gama enorme de definições de filosofia, né, e essas diversas significações não impede que a gente tenha um referencial. E aí o Bossi coloca como referencial para uma definição de filosofia, né, a figura do Platão, né, que define a filosofia como o uso do saber em proveito do homem. Então isso é forte, marcante, né, muito interessante, porque, né, muitas vezes a gente escuta falar que a filosofia não serve para nada, que não sei o que. Não. É uma forma, um tipo de conhecimento que bastante utilizado aí ao longo da história desses 3.000 anos de existência da filosofia em proveito do homem. Já a religião é um verbete, né, que pautado na crença da garantia sobrenatural de salvação, técnicas destinadas a obter e conservar essa garantia. Então tá lá, religião tem a ver com a ideia de salvação, e essa salvação está no nível do sobrenatural, que vai para além, muito além daquilo que a gente dê conta de compreender e entender, né? Então, religião, conhecimento religioso, ele está muito ligado à ideia de poderes sobrenaturais que vão para além daquilo que nós compreendemos, portanto, no nível misterioso, né? Bom, outra coisa a destacar, né, que essas diferentes formas, seja o discurso religioso, seja o discurso filosófico, ele tem formas específicas, próprias de se manifestar, e se fazem a partir de diferentes discursos. Mas o que são os discursos, afinal de contas? Então, quando eu expresso alguma coisa, né, fazendo uso da língua, da linguagem, seja de forma oral ou escrita, né, levando em consideração o contexto, o momento em que isso está inserido, né, e quando eu expresso isso de alguma forma, né, seja oral ou escrito, isso se caracteriza como um discurso. Bom, a professora Maria Fernanda sugeriu, e eu gostaria de reafirmar, reforçar com vocês, que para a próxima aula vocês leiam esse belíssimo trecho
né, tirado aí dos sermões do Padre Antônio Vieira, né, o sermão da 60ª, que é um discurso que se dá em torno da questão religiosa, tá? Que está em duas partes, e também sugere, né, uma leitura de um texto filosófico, de um discurso filosófico que é extraído do ensaio sobre o entendimento humano do David Hume, tá? Que também tem dois trechos bastante longos. Pessoal, mas então é isso. Não deixe de fazer a leitura desses dois textos, desses dois discursos, que a próxima aula, a aula da semana que vem, vai se dar em torno de compreensão dessas diferenças, formas de se elaborar, de se caracterizar tanto o discurso filosófico quanto o discurso religioso. Até a próxima. Na próxima semana estaremos aqui de novo e um abraço a todos.